Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós iremos dar continuidade na nossa aula de História do Brasil, que para mim é um dos conteúdos mais interessantes da história, tá? Gente, seguinte, a nossa aula de hoje vai falar sobre os governos gerais. Olha só, vocês lembram que na aula passada eu falei sobre as capitanias hereditárias e sobre o fracasso dessas capitanias hereditárias? Bom, só para recapitular, o que são capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias são justamente espaços que o rei de Portugal deu para pessoas de confiança. Por quê? O rei de Portugal precisou colonizar o Brasil. Por quê? Em 1501, os portugueses chegaram aqui, fizeram o reconhecimento do território e fincaram a bandeira portuguesa aqui no território brasileiro, dizendo o seguinte para a Europa: Europa, esse território aqui agora pertence a mim. Só que durante mais de 30 anos, Portugal só veio aqui no Brasil, retirar a pau-brasil e ir embora. Até o atual momento, Portugal não tinha investido nessa colônia. O que é investido na colônia? Colocado pessoas aqui, ou até mesmo o rei de Portugal vindo para cá para cuidar desse novo território, tá? E aí, quando a Holanda, a França e a Inglaterra vai começando a vir aqui para o Brasil, vai começando a fazer laços de amizade com os indígenas, e vai começando também a pegar essas riquezas naturais e levar para a Europa, Portugal se preocupa e pensa o seguinte: bom, agora eu preciso realmente colonizar o Brasil. Vocês se lembram, galera, que eu falei para vocês que o principal comércio de Portugal estava sendo as especiarias? Então, eu até dei um exemplo para vocês o seguinte: caso vocês tenham dois comércios, esse era o nosso exemplo, vocês se lembram? Caso você tenha dois comércios, um dos seus comércios te rende 100 mil reais por ano, 100 mil reais por mês, desculpa. E o outro comércio só te gera 50 reais por mês. Qual dos dois comércios que você vai dar mais atenção, que você vai investir mais? O comércio que te dá mais retorno financeiro, né? Então era basicamente isso. Portugal preferiu investir nas especiarias porque era algo que dava muito dinheiro do que investir no Brasil, do que investir na sua colônia, tá? E aí quando os outros países começam a chegar também nas Índias e começam também a comprar as especiarias, a economia de Portugal que estava aqui começa a cair. E quando essa economia de Portugal cai, associado também à invasão, à possível invasão da Holanda e da Inglaterra aqui no Brasil, o rei português pensa o seguinte: bom, a minha economia está caindo por conta das especiarias. Alguns países da Europa estão querendo tomar o meu novo território. Bom, chegou o momento de realmente colonizar esse novo território. Só que aí o rei de Portugal percebe que ele não tem dinheiro o suficiente para colonizar essas novas terras. Então ele terceiriza para 13 amigos pessoais dele. Ele pega partes do Brasil e dá para esses amigos. Na verdade, dá não. Na verdade, ele terceiriza. E ele fala o seguinte: fulano, ó, quero que você cuide de tal lugar, o outro fulano cuide de outro tal lugar. Você vai cuidar desse lugar para mim, você vai desenvolver esse lugar para mim, vai tornar esse lugar seguro para que nenhum outro país da Europa tente invadir esse lugar. E você também vai tentar desenvolver esse lugar para mim, tá? Gente, era muita responsabilidade. O pessoal que veio para cá não tinha conhecimento do Brasil, eles não eram brasileiros, eles eram portugueses, tá? E aí, junto com esses poderes e esses deveres dos capitães hereditários, também veio um bônus. Que bônus é esse? São as sesmarias. As sesmarias é justamente quando o capitão hereditário tem o direito e o poder de doar terras. Então, é nesse momento da história que as grandes famílias fazendeiras, que são famílias fazendeiras até hoje, ganham territórios no Brasil, tá? Então, esses capitães donatários começaram a dar muitos territórios para pessoas e só dando territórios. Só que eles não conseguiram desenvolver esses territórios, tá? Então, essa fase da capitania hereditária, ela se torna um fracasso. Nós temos 13 capitanias, mas das 13, 2 conseguiram gerar lucro e dar lucro para a coroa portuguesa, que é justamente a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco.
São as capitanias que conseguem gerar dinheiro, conseguem gerar renda por meio da plantação de cana-de-açúcar. Então, eles começam a plantar cana, começam a desenvolver essa tecnologia e começam a plantar justamente para Portugal. Vocês se lembram que Portugal ele tinha que fazer uma viagem muito grande para chegar lá nas Índias e comprar especiarias? E uma das especiarias era justamente o açúcar. Então agora, Portugal ter um novo local que pertence a ele, que produz açúcar, é muito bom. Por quê? Porque agora ele vai ter açúcar de graça, não vai precisar pagar por aquele açúcar e vai revender aquele açúcar para toda a Europa, tá? Então, gente, é o seguinte, as capitanias acabam não dando certo, exceto essas duas. E o rei de Portugal pensa o seguinte, bom, o meu intuito é desenvolver essa colônia, para que essa colônia possa me trazer retorno financeiro, né? Então, como o meu intuito é desenvolver essa colônia para que eu possa ter retorno financeiro, o que eu vou fazer? Se as capitanias não estão gerando lucro, não estão gerando renda, eu vou então agora formar um governo geral, um governo centralizado. Ao invés agora de você ter o Brasil dividido em 13 partes, você vai ter um governo geral que ele vai auxiliar essas 13 partes, sempre auxiliando para que elas enriqueçam para a metrópole, ou seja, enriqueçam para a coroa portuguesa, tá bom? Então, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje justamente a respeito do governo geral, que é esse governo central, que tem a figura de um governador centralizado, que ele vai orientar as 13 capitanias para que elas possam enriquecer e levar essa riqueza para a coroa portuguesa, tá? Então, olha só o seguinte, quem que era esse chefe? Quem que era esse governador geral? Bom, o governador geral, ele teria função militar, administrativa, civil e jurídica. Então, esse governador geral, ele iria julgar tudo. Ele tinha autorização para julgar tudo. Ele era militar, ele era administrador, ele era de civil, ele também ia cuidar da parte jurídica. Então, ele iria cuidar das partes dos processos, das partes da população, da parte da doação de terras, da parte das riquezas, da parte de perder dinheiro, ele ia cuidar de tudo, tá? Só que aí o pessoal começou a pensar o seguinte, aqueles que são nobres, aqueles que possuem território, aqueles que possuem algum tipo de riqueza, eles tinham as suas penas quando eles eram julgados por esses governadores gerais, eles tinham as suas penas reduzidas, penas mais brandas, sabe? Enquanto a população realmente que trabalhava, que pagava impostos e que mantinha a riqueza da colônia, era uma população que tinha uma vista mais grossa em relação a esse governador geral, tá? Então, olha só, o objetivo do governador geral, que é esse grande chefão do Brasil, era fortalecer o Estado português no Brasil. Então, ele queria fortalecer justamente a metrópole aqui na colônia. Ele queria que essa colônia gerasse lucro, gerasse riquezas e que essas riquezas fossem enviadas para Portugal, tá? Continuando aqui. Esse governador geral, ele também deveria auxiliar esses capitães donatários, como eu falei para vocês. O governador geral também tinha que combater as tribos revoltosas. Então, por exemplo, se você tem um capitão hereditário, que ele está lá na parte do Pará, lá no norte do Brasil, e aí lá nessa parte dele, que pertence a ele, ele começou a doar muitas terras para sua família. E uma dessas terras tinha uma tribo indígena muito grande, uma tribo indígena muito organizada, tá? E caso essa tribo indígena, ela montasse um confronto contra Portugal, contra os europeus que estavam morando ali, isso seria muito ruim, porque como os indígenas conhecem aquele local muito bem e como eles estão em maior número, porque claramente Portugal não iria mandar uma população europeia muito grande aqui para o Brasil, né? Então, eram raras as vezes que esses capitães donatários conseguiam sair vivos desses grandes confrontos com as tribos indígenas, tá? Então, um dos fatores, um dos motivos e um dos deveres do governador geral era justamente de evitar esse confronto com as tribos revoltosas, tá? E aí, então, ele também fomentava para esses capitães donatários que eles deveriam buscar riquezas e não buscar conflitos e confrontos com essas tribos indígenas, tá? Continuando aqui. Em ação da coroa portuguesa, em instaurar um governo geral,
garante um novo passo no processo da colonização. Porque, galera, é o seguinte, o intuito de Portugal agora é realmente colonizar o Brasil e enriquecer em cima dessa colônia, né? Se a colônia não está indo bem, não está gerando dinheiro, se os responsáveis pela colônia não estão gerando dinheiro para a coroa, ela precisa mudar isso, tá? Então, um dos objetivos do governador geral, era justamente de buscar essas riquezas e levar para a coroa portuguesa, tá? Isso é um passo no processo da colonização. É um passo a mais nesse desenvolvimento de colonização, ou seja, Portugal agora realmente está investindo, não em dinheiro, mas investindo no sentido da sabedoria, para que essa colônia seja agora mais rica para Portugal, tá? Uma das fortes características desse momento são as sociedades hierarquizadas. Então, você tem uma sociedade hierarquizada nesse momento. Você tem os europeus que vêm para cá, você tem os presos que vêm para cá somente para gerar população europeia e branca aqui no Brasil. Você tem os prisioneiros, você tem os indígenas e mais para frente da história do Brasil, você começa também a ter os negros escravizados, tá? Então, você tem uma sociedade aqui no Brasil que ela é totalmente desigual, tá? Os ricos, donos de fazendas, os grandes proprietários, eles têm dívidas e penas muito pequenas. Gente, isso ainda se repete nos dias de hoje. A gente já viu alguns casos parecidos como esses nos jornais, onde pessoas muito ricas às vezes atropelaram uma pessoa, mataram uma pessoa e as suas penas são sempre reduzidas ou nem existem penas, tá? Então, isso acontece no Brasil desde a época da colônia, tá bom? Continuando aqui, a elite, ela agia nas câmaras locais. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Na página 28 do livro didático de vocês, tem essa imagem aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é chamado de câmara e cadeia. Deixa eu explicar para vocês o que é uma câmara e cadeia. Bom, vocês já ouviram falar sobre câmara, né? Câmara municipal, câmara estadual, câmara distrital. O que é uma câmara? Uma câmara é onde ficam os deputados, tá? E eles vão fazer leis, eles vão conversar sobre a população, eles vão criar métodos mais eficazes para a organização daquela sociedade, tá? Para isso que funciona uma câmara. E aí, na época da colônia, era muito comum você ter uma câmara e cadeia, porque no mesmo local da câmara que você faz as leis, que você julga as pessoas, você também prende essas pessoas, tá? Por isso o nome de câmara e cadeia, porque é um local que você cria as leis, é um local que você julga as pessoas e também é um local que você vai prender essas pessoas, tá? Bom, continuando aqui. E aí, gente, quem é que trabalhava nessas câmaras na época da colônia? Bom, eram pessoas privilegiadas. Essas pessoas podiam até nem saber ler nem escrever, mas elas eram privilegiadas por terem territórios, por terem ganhado grandes terras lá nas Sesmarias, ou por serem parentes do rei, ou por fazerem parte da nobreza, enfim. Essas pessoas da elite trabalhavam na câmara e cadeia, tá? Os vereadores que atuavam na Câmara eram chamados de homens bons. Então, gente, olha só. É a mesma coisa de você chegar na Câmara hoje em dia e chamar todos os deputados que estão ali de homens bons. A gente sabe que nós temos muitos deputados que são corruptos, né? Então, é a mesma coisa de você chegar ali e chamar todos eles de homens bons. Então, isso aqui é importante, isso aqui pode cair na prova de vocês, tá? Então, esses vereadores que trabalhavam nas câmaras e cadeias eram chamados de homens bons. Bom, por que homens bons? Bom, os riquinhos viviam como os nobres, então por isso que eles eram homens bons, tá? E olha só, será que era todo mundo que podia virar vereador? Lembrando que o vereador é aquele que trabalha na Câmara e na cadeia. Será que era todo mundo que podia virar vereador? Não. Olha só quem não podia virar vereador. Mecânicos, operários, judeus e peões. Judeus. Olha aí, a perseguição aos judeus já é desde sempre, tá? Ela não começou só na Alemanha nazista, não.
Então, nós temos esses 4 grupos aqui que não podem virar vereadores: mecânicos, operários, judeus e peões, tá? Gente, olha só o seguinte, eu quero contar um fato curioso para vocês aqui sobre a Câmara e Cadeia. Aqui, ó. E também sobre essa imagem aqui de cima. Vocês estão vendo essa imagem aqui de cima? Ela tá na página 28. Olha só. Essa imagem aqui de cima é um pelourinho na cidade de Mariana. Professora, o que é um pelourinho? Galera, pelourinho é um local que era utilizado para que os negros apanhassem. Olha só. Pelourinho era um local onde os negros escravizados, considerados rebeldes e criminosos, eram açoitados pelas autoridades. Quem são as autoridades? Os vereadores, tá? Pessoal, seguinte, o que é açoitamento? Bom, você já viu alguém apanhando com corda, com um pedaço de madeira, com aquelas madeirinhas fininhas assim, que a pessoa faz assim, ó, dá uma chicotada na pessoa? Isso é um açoitamento, tá? Então, quando os negros começaram a ser escravizados aqui no Brasil colônia, que a gente ainda vai chegar lá, aqueles que eram rebeldes, e gente, rebelde naquela época não é você fazer muita coisa não, tá? Um negro escravizado rebelde era um negro que às vezes adoecia, um negro que às vezes batia no senhor de escravo porque aquele senhor de escravo estava fazendo algo errado, era um negro que tentava fugir, era um negro que não tinha trabalhado muito naquele dia, é um negro que não tinha conseguido achar muito ouro, enfim, era um negro que não tinha feito as coisas que o seu senhor quisesse que ele fizesse, tá? E as pessoas apanhavam, os negros escravizados apanhavam muito por quase nada. E eles eram amarrados aqui nesse pelourinho, tá? Eles eram amarrados aqui. Eles ficavam realmente pendurados, porque esse aqui é muito alto, tá? Parece pequeno, mas esse aqui é muito alto. Olha só, tem uma pessoa bem aqui do lado. É uma pessoa? Não é uma pessoa não, é uma porta. Ó, tem uma porta bem aqui do lado, uma porta de tamanho normal. Olha o tamanho. É alto, viu? E aí, eles eram amarrados aqui. E aí, as autoridades, que eram os vereadores, também algumas vezes eram senhores de escravos mesmo, eles açoitavam. Então, eles pegavam um chicote de couro, ou às vezes corrente, tá? E às vezes alguns chicotes de couro com alguns pregos, assim, presos no chicote de couro para ficar ainda mais doloroso, tá? E eles açoitavam as costas desse negro escravizado. E quando esse pedaço de couro tinha esses pregos, e no momento do açoitamento, o prego ele grudava na pele do negro escravizado, e quando o senhor de escravo ou a autoridade puxava de novo, isso vinha com a pele da pessoa. Então, machucava muito os negros escravizados, tá? E assim que eles terminavam de apanhar, e isso era muito brutal, assim, desumano mesmo, assim que eles terminavam de apanhar, era comum que o senhor de escravo ou a autoridade jogasse água com sal nas costas desse negro escravizado, tá? E quando jogasse água com sal nas costas dele, isso arderia muito mais. Então, assim, é uma coisa desumana que aconteceu muito na época da escravização aqui do Brasil, tá? E essas pessoas apanharam muito, sofreram muito por muitos anos aqui no Brasil. O Brasil foi o último país no mundo inteiro a abolir a escravidão, e só aboliu a escravidão por uma pressão política, porque o brasileiro não queria que a escravidão acabasse. Inclusive, muitos brasileiros atualmente falam que a escravidão no Brasil nunca aconteceu, né? E, inclusive, no Brasil a gente ainda tem o racismo, né? Que é justamente essa questão de se sentir superior a outro somente pela cor da pele. Então, é um período muito triste. E quando a gente for estudar sobre esse período, eu vou trazer muitas curiosidades para vocês, tá? Bom, aqui sobre a Câmara e Cadeia, quero trazer um fato curioso para vocês também. Eu falei para vocês que nesse espaço aqui funcionava a Câmara, que é onde eles faziam as leis, onde eles julgavam as pessoas mais ricas, donas de muitos territórios. Essas pessoas tinham penas mais brandas, e os trabalhadores, eles tinham penas mais severas, né? Nesse mesmo local aqui, nós temos também a cadeia, tá? Gente, é muito comum que você tenha uma Câmara e Cadeia nos estados do Brasil, nos interiores do Brasil também, tá? Então, nos estados você tem sempre uma Câmara e Cadeia, cada estado tem uma, e em alguns lugares do interior que são muito importantes também tem Câmara e Cadeia, tá? E aí, gente, olha só, um fato curioso, vocês estão vendo aqui que tem muitas janelas, né? É um casarão colonial de 2 andares que tem muitas janelas. Quero trazer um fato curioso para vocês.
Na época colonial, quando você avistar uma casa colonial, assim, quanto mais janelas ela tiver, pode ser assim, uma do lado da outra, ó. Você pensa o seguinte, professora, mas se tivesse só duas aqui já tava bom, já iluminava, já ventilava. Não. Esse tanto de janela aqui, turma, não é para ventilação, não é porque tava calor, não. Quanto mais janelas e portas tinha assim uma casa colonial, mais rica era aquela casa colonial, tá? Então, quando você viajar para o interior, um interior histórico, e você vê duas casas, uma simples que só tem uma janela e uma porta, e uma outra que tem esse tanto de janela, esse tanto de porta aqui, essa aqui vai ser mais rica, tá? Então, essas casas com mais janelas e mais portas eram casas mais ricas. E aí, turma, outro fato histórico aqui também importante pra gente entender. Você tá vendo aqui que ela tem 2 andares, né? Isso aqui significa que é uma construção mais nova. Quando você tem as casas coloniais que só tem um andar, que só tem esse andar aqui de baixo, são casas mais antigas. Então, se você vai no interior histórico colonial e você vê casas que só tem um andar e casas que tem 2 andares, essas que possuem 2 andares são casas mais novas, tá? Então, geralmente pertenciam às famílias mais ricas, por terem esse tanto de porta e janela, tá? Geralmente nessas casas aqui, elas ficam nos centros urbanos, então as senzalas, que é onde ficam os negros escravizados, fica justamente aqui no subsolo, que você só tem acesso quando você entra para dentro da casa, tá? Então isso aqui é muito comum nessa época. Bom, gente, a nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito interessante, esse conteúdo de História do Brasil Colônia, que é um dos conteúdos que eu mais gosto, porque é um dos conteúdos mais interessantes a respeito da história do Brasil, tá? Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar. Obrigada e tchau!